Bom dia, bom dia, bom dia! Boa. Galera, eu sei que vocês estão o dia inteiro aqui, um monte de talk uma atrás da outra, mas agora eu vim para animar a galera. Quem está animado aí, levanta a mão. Aê, porra! Hoje eu vou falar sobre React Native Animations, um assunto que eu tenho um certo domínio. Já dei algumas talks a respeito de animações em geral e já fiz um deep dive na Animated API também que eu vou mostrar para vocês. O meu nome é Guilherme Jabur, o pessoal me chama só de Jabur. Esse aqui é meu Twitter, para quem quiser me seguir lá. E o meu GitHub também, onde eu faço alguns projetos open source, como eu fiz com o Luiz, que apresentou aqui antes. O fato da gente estar junto aqui hoje na Conf é um negócio muito bacana, né? Porque a gente conseguiu juntar 600 pessoas para falar de uma lib JavaScript, que a gente fica codando lá o dia inteiro no GitHub. Isso é muito massa. E foi pensando nisso, na união das pessoas, não só no código em si, no nosso dia a dia do trabalho, que a gente teve a ideia das Q&A Sessions, lá no React Brasil. Então a gente conseguiu trazer o Sibelius, que acabou de dar uma talk aqui. Trouxemos o Dan Abramov, que acho que é a maior referência de React hoje, para responder as perguntas do pessoal. Trouxemos o Gabriel Rubens também e a Sophie Alpert, que é a Tech Lead, lá do core do React. E mês que vem a gente vai ter Sheng Lu. Então, entrem lá no React Brasil, se vocês não estão lá ainda, vamos bater os 5.000 usuários. Bom, antes de começar a falar sobre as animações, falar sobre código, eu queria que vocês entendessem o porquê de desenvolver animação. A animação é algo que é muito difícil de desenvolver, né? Não é todo desenvolvedor que sabe React Native, e dentre os desenvolvedores que sabem React Native, ainda é mais difícil achar alguém que saiba fazer animação mobile. E também é um negócio que demanda muito tempo, né? Então, se você tem uma startup, você tem investidor nas suas costas pedindo para você lançar o MVP, como é que você vai falar que você quer gastar mais um mês para botar a animação nas suas telas? É um pouco complicado. Bom, a animação tem a ver com User Experience. User Experience é essencial para o sucesso do seu projeto, para o sucesso da sua aplicação mobile. E quando a gente vai pesquisar sobre o User Experience no Wikipedia da vida, a gente encontra quatro pontos, né? O primeiro deles é a habilidade de aprendizado, ou seja, o quão fácil é para o usuário se habituar ao seu aplicativo. A eficiência, ou seja, o quão rápido o usuário consegue performar as ações para o qual a aplicação é proposta. A alegria em geral, a opinião, dá 5 stars lá na App Store. E a velocidade do aplicativo, ou seja, o quão rápido ele responde às ações do usuário. E a seguir eu vou dar alguns exemplos de animações que melhoram a experiência do usuário. A primeira são algumas dicas que você pode dar para o usuário quando ele não conhece a aplicação. Então, o cara foi lá, baixou pela primeira vez o aplicativo, não sabe mexer, e você pode criar animações para dar dicas para o cara conhecer o produto. Um exemplo é a tela de lock do iPhone 7. Você pode dar um slide para a direita e você abre a aplicação, né? Então ele faz um shimmering ali da esquerda para a direita e fica bem intuitivo o que você tem para fazer. A gente também pode usar a relação compartilhada de elementos, Shared Element Transitions, vou mostrar mais um pouquinho depois, um pouquinho de código. Você pode dar a noção para o usuário do compartilhamento de ideias entre telas, né? Então, por exemplo, aí a gente tem na App Store, quando você clica em um dos itens, ele abre uma segunda tela, e é uma tela de detalhe daquele primeiro item.
você clicou. Em todas as aplicações, né, a gente tem mudança de estado, de acordo com o uso do app. E essas mudanças não podem ser abruptas, porque senão elas ficam um pouco confusas e o usuário não sabe exatamente o que está acontecendo. Então a gente pode usar a animação para isso, como exemplo, um like do Twitter, em que o coraçãozinho faz um pulse, e o usuário sabe exatamente o que está rolando, né? Às vezes a gente precisa chamar a atenção do usuário para algo urgente que ele tem que fazer. Então, imagina vocês estão usando um aplicativo e a mãe de vocês está ligando para vocês, tem que atender. Mãe normalmente é braba, né? Então, a gente pode usar uma animaçãozinha para chamar a atenção do usuário. A gente pode deixar o usuário mais alegre, mesmo que em momentos não tão felizes para ele. Então, por exemplo, uma telinha de erro, a gente pode deixar o usuário se divertindo aí. Um exemplo legal, além desse, é o do Google Chrome, né? Quando você não tem internet, você começa a jogar um jogo de dinossauro, um negócio muito doido. Com animação, a gente não consegue deixar as aplicações mais rápidas, mas a gente consegue fazer com que elas pareçam menos devagar. Então, a gente pode distrair usuários em momentos críticos, como, por exemplo, a tela de loading, né? Lá no Uber Eats, os caras botam uma barrinha para hipnotizar o usuário e parece que o tempo passa mais rápido. Bom, como é que eu desenvolvo todas essas animações em React Native? Normalmente a gente vai querer construir animações com Animated API. Mesmo que a gente esteja escrevendo código em JavaScript, a gente consegue manter a performance de animações nativas através do driver nativo ou de outras técnicas de performance bem legais. Se alguém tiver interesse nesse ponto em específico, dá assunto para uma talk inteira, coisa que eu já fiz, então eu deixei no final um link dessa talk, se chama Deep Dive into Animated API. A Animated API, a ideia é que ela seja a única a API de referência para construir animações. Então, ela cobre quase todas as animações possíveis de mobile. Ela é super escalável, você consegue fazer coisas realmente complicadas com ela, como animações em paralelo, enfim. E por ela cobrir muitas animações, ela acaba sendo um pouco genérica, o que deixa as coisas um pouco complicadas quando você quer fazer animações mais simples. E ela também tem alguns métodos imperativos que deixam as coisas um pouco mais complicadas para ler código, por exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples, tá? Uma animação mais simples possível, que é a de fazer a rotação de uma imagem. E a gente tem um monte de código para isso. Você declara um animation value, depois você declara um método de spin, aí você faz um interpolate com input e output de dados, sendo que eu só quero rodar uma imagem. Talvez não seja bem por aí, né? E foi enxergando esse problema de animações muito simples serem tão difíceis de serem construídas, que um cara desenvolveu a Animatable Lib. Então, a Animatable Lib é uma abstração da Animated API, em que você mantém a performance das suas animações e você constrói as animações de uma forma mais declarativa e ainda consegue construir animações customizáveis. Então, não precisa construir só coisas muito simples. Então, um exemplo aqui é o nosso mesmo rotate. Em vez de construir todo aquele código, a gente simplesmente dá um valor de animation, dá um valor de iteration count, a forma como a animação vai rodar e a duração. A gente também pode compor animações com Animatable Lib. Então, a gente pode fazer uma imagem rodar e dar um zoom in ao mesmo tempo. A gente pode fazer várias composições bem interessantes. Esses aqui são alguns exemplos da Animatable API, de animações. Tem vários outros, então se alguém quiser dar uma olhada, é só entrar lá no GitHub deles. Como eu comentei, a gente consegue construir animações customizadas. Então, basta que no seu estado você declare um valor. E no Animatable Text, na Props Transition, você declara a prop de style que você quer que fique animada, né? Então, por exemplo, ali quando eu clico,
eu mudo de forma animada a font size do meu texto, que é um rainho. O grande problema é quando a gente encara esse tipo de animação, né? Imaginem vocês que a gente está lá desenvolvendo software e aparece o nosso designer com esse tipo de coisa. Você chora, né? O pessoal chorou bastante, até que eles desenvolveram algo chamado Lottie. Então, lá no Airbnb, o pessoal recebia essas animações complexas, feitas por After Effects, e demorava muito tempo para fazer a animação, seja com Animated API ou com alguma outra lib. E eles não queriam passar por isso, até porque as animações não ficavam perfeitas, porque elas eram realmente muito complexas. Então, eles desenvolveram o Lottie. Com o Lottie é possível você exportar do After Effects um JSON, e esse JSON vai para a sua aplicação em React Native. Então, as coisas, obviamente, ficam pixel perfect, porque você exporta exatamente o que o designer criou. E é realmente muito fácil de botar essa animação na sua aplicação. A gente só importa aquele JSON que a gente exportou do After Effects, e lá na nossa animação, no nosso source, a gente usa a animação que a gente importou. Fica bem legal, e a gente ainda pode controlar ela, né? Eu estou dando um play ali quando eu clico no Animate. Bom, se é exportado do After Effects, isso quer dizer que eu preciso ter um designer, né? Mas, pô, Jabu, eu tenho uma startup lá, a grana é curta, eu tenho 2 devs que eu estou pagando e já tá batendo a grana que a startup está fazendo, a gente não tem grana para contratar designer. Então, não vou conseguir usar o Lottie, eu não vou conseguir levar as minhas aplicações para outro nível com essa ferramenta. Bom, você vai. Tá? Existe um site chamado Lottie Files, e esse Lottie Files nada mais é do que um armazém de animações com Lottie, e são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, a gente pode copiar de lá sem problema nenhum. Bom, eu mostrei 3 ferramentas bem legais, que eu acho que vocês vão poder usar nos mobile projects de vocês. E eu também trouxe esse conceito de Shared Element Transitions, que eu acho que é o negócio mais bacana de animação, é esse cara aí. Então, a ideia dele é que você tenha um elemento em comum entre 2 telas, entre uma transição. O problema é que isso é um pouco complexo. Então, normalmente, você não vai querer fazer na mão. Normalmente, quem vai fazer isso é a sua biblioteca de navegação. O problema é que a biblioteca que eu uso nos projetos, e eu acredito que muitos de vocês também, a React Navigation, ela não implementa isso de forma nativa. Então, as coisas ficavam realmente muito complicadas e tinha que fazer na mão essas Shared Element Transitions, coisa que era bem custosa também. Aí um cara desenvolveu um Custom Navigator, chamado React Native Fluid Transitions. Então, olha o que a gente consegue fazer. Quando você clica em Next, você vai para uma outra página, e aquela bolinha é um elemento compartilhado entre as 2 telas. Então, basicamente, o que você faz é importar um Fluid Navigator, que é um Custom Navigator da nossa biblioteca, e um componente Transition. Você encapsula o seu elemento compartilhado no componente Transition e dá o mesmo valor para props shared. E as coisas acontecem de forma mágica, fica bem legal. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe para a talk, de coisas que a gente consegue fazer com Fluid Transitions. Quem fez isso foi o Luiz, um cara que deu talk aqui e falou sobre o projeto open source. Está aqui o GitHub, se alguém quiser olhar o código, ficou realmente bem legal. Esse aqui são alguns links que vocês podem dar uma olhada. E é isso. Obrigado, pessoal. Isso aí. Muito bem, mano.